Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje eu vou fazer a resenha literária de um dos livros mais arrebatadores que eu já li na minha vida inteira. E olha, eu já li livro pra burro, mas eu tive uma surpresa impressionante o que a literatura traz pra gente. Quem lê, quem acompanha clássicos, quem lê, enfim, é surreal. É surreal o que a literatura traz pra gente. Eu não sei... como amante da literatura e como uma pessoa que estou tentando produzir um conteúdo, que está tentando levar a literatura para as pessoas, para que elas tenham a mesma experiência que eu tenho quando eu leio alguma coisa, tu pegar um livro como esse, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, é uma coisa meia, sabe, como... é difícil colocar em palavras, é difícil. Quem já leu sabe do que eu estou falando. Eu estou falando desse livro aqui, ó. Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse aqui talvez tenha sido o livro mais arrebatador e mais emocionante que eu já vi na minha vida. Eu nunca tinha lido nada parecido, nunca tinha visto uma transposição de emoções tão grande como nesse livro aqui. É impressionante. Antes de contar a história, eu quero mostrar primeiro para vocês o seguinte. Ó. A edição da Aleph ajuda um monte na apresentação do livro, porque ela é muito bonita a edição. A diagramação do livro é linda, é muito linda. Esse aqui foi um dos meus presentes do unboxing do Dia dos Pais, que eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem depois, enfim. Mas é importante citar o seguinte, no início aqui do livro conta um pouquinho sobre o que é o Flores para Algernon. Eu vou ler o iniciozinho para não perder nada, tá? Publicado pela primeira vez em 1959, na forma de um conto, em 1966, como um romance epistolar, Flores para Algernon, de Daniel Keyes, foi um sucesso de público e de crítica. O conto ganhou o prêmio Hugo e o romance o prêmio Nebula. O Daniel Keyes escreveu 5 romances e ele faleceu em 2014. E esse aqui foi o romance dele de maior sucesso. Mas sobre o que é o Flores para Algernon? O Flores para Algernon conta a história do Charlie Gordon, que é uma pessoa com dificuldade de aprendizado. Ele é simplório, vamos dizer assim. Ele tem um QI muito baixo, mas ele tem uma vontade interna dele de aprender. E ele demonstra essa vontade para uma professora que dava aula dele numa escola para pessoas com deficiência, e ele acaba sendo selecionado para participar de uma experiência científica que, através de uma cirurgia, ele vai eliminar esse processo, porque dentro do universo que foi criado, ele, através de uma cirurgia, conseguiria eliminar essa burrice dele e ele se tornaria um gênio. E ele entra no processo. Antes de começar a cirurgia, antes de passar pelo processo e durante o processo, o que a gente lê em Flores para Algernon são os relatórios de progresso. Então ele vai dizendo, cada dia ele vai colocando as datas e ele vai dizendo o que ele sente naquele dia. E ele vai escrevendo como ele se sente. Então, assim, é muito interessante isso, porque eu nunca tinha visto nada igual, tá? Então, se tu for pegar aqui no iniciozinho, por exemplo, ele começa em 3 de março. Março, ele escreve com 2 S's. Escrever, ele escreve com I. E me lembra acontecesse com S. Por quê? Porque ele está escrevendo, como é um romance escrito em primeira pessoa, ele está descrevendo aqui como se ele estivesse falando. Então, no início, o Charlie está falando sobre o livro, ele está falando sobre ele, fazendo o relatório dele e escrevendo como ele fala. E assim tu vai seguindo. Tanto que no começo, quando eu comecei a ler o livro, eu senti um certo desconforto, porque tu não está acostumado com isso. E aí ele vai te contando as histórias, ele vai te contando o dia a dia dele, e tu vai percebendo isso. Sabe, essa dificuldade do aprendizado, essa maneira de ele se colocar, a forma como ele falava, os traumas dele, as coisas dele, mas era tudo muito, muito bonito dentro da cabeça dele, muito lúdico, porque ele tinha uma cabeça de uma pessoa muito simplória, de uma pessoa sem maldade. Então, à medida que ele vai dizendo os relatórios, que ele vai escrevendo os relatórios, você vai percebendo que ele sofre bullying, que ele trabalha numa padaria, ele sofre bullying pelos colegas de trabalho, os caras que tiram ele para bobo, mas ele não enxerga o bullying. Então, ao mesmo tempo que tu sente raiva daquelas pessoas por estar fazendo mal para aquele rapaz ali, à medida que o livro vai andando, à medida que ele vai contando as histórias, e logo depois do Charlie se tornar um gênio, tu percebe que no fim das contas aquelas pessoas não eram ruins, elas só eram pessoas como qualquer outra. A diferença é que eles não sabiam como lidar com o Charlie. Os traumas de infância dele, com pai, com mãe,
eu não sei, sabe, é um elástico de ódio e amor, e aquela coisa fica assim de um lado pro outro, então tu tem no início aquele sentimento tenro, né, do Charlie, que tu ama ele, porque tu tá vendo ele falar as coisas de um jeito muito simples, mas ao mesmo tempo muito bonito, parecendo uma criança escrevendo, e aí quando ele vira um gênio, ele vira um arrogante, porque ele escreve coisas, sabe, que realmente te deixam, puxa, mas não é o Charlie, é como se não fosse o Charlie. E como ele enxerga o subconsciente, a visão de mundo que ele tem. Então tu percebe que ele cresceu intelectualmente, extremamente inteligente, lendo línguas, aquela coisa toda, e fazendo relatórios, e usando palavras complicadíssimas, mas ao mesmo tempo ele não tinha condição nenhuma de lidar com pessoas, porque ele só cresceu intelectualmente. Ele não cresceu sentimentalmente, ele não teve nenhum tipo de crescimento dentro dele, ele não tem sentimento. E isso é muito louco, tu começa a ver aquilo ali, tu te relaciona com aquilo. A incapacidade dele de amar, a maneira como ele vai andando, cara, é surreal, esse livro é surreal. É impressionante o que o Daniel Kiss consegue trazer. Tanto que assim, ó, eu fiz algumas anotações aqui, eu botei uns post-it aqui para eu lembrar de certas passagens, e eu desisti na última aqui, porque eu estava em prantos na última já, né? Eu estava chorando aqui na última, e eu digo, não vou marcar nada, né? Eu não vou marcar nada porque o livro inteiro tem que ser marcado. É impressionante. Talvez essa aqui com certeza é a minha melhor leitura do ano. E eu li coisa muito boa. Porra, eu li Pilares da Terra esse ano, sabe? Mas esse livro aqui ele vai por um outro lado, ele vai para um lado sentimental. Poucas vezes na minha vida eu chorei em um livro. E nesse aqui realmente os meus olhos suaram. É uma leitura que eu recomendo para qualquer pessoa, porque o livro realmente é arrebatador. Ele é foda. Falta de palavra melhor é isso, né? O livro é foda. O que o Daniel Kiss conseguiu fazer nesse romance aqui é uma coisa impressionante. Eu poderia falar muito mais, eu poderia dissertar muito mais sobre o livro, falar tantas coisas, tem tanta coisa para ser dita, mas eu acho que não precisa. Quem já leu sabe do que eu estou falando, que é muito difícil trazer em palavras os sentimentos que traz esse livro. Eu recomendo a todos vocês que, por favor, deem uma chance para ele. Ele não é um livro longo, ele tem 280 páginas, mas são 280 páginas extremamente bem escritas e tão emocionantes, tão arrebatadoras, que eu não sei se vocês vão encontrar isso em outro lugar. Eu recomendo demais que vocês vejam esse livro aqui, procurem esse livro, porque vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza disso. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon para vocês irem atrás. Feito, galera, espero que vocês tenham a mesma emoção que eu tive com esse petardo literário. Não esqueçam de me dizer nos comentários o que vocês acharam, por favor. Quero saber que eu não tô louco. Compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, mostrem para eles que tem um youtuber um pouco mais velho aqui tentando trazer um pouco de cultura e mostrando para o pessoal aí que existem obras que realmente tiram a gente do eixo e essa aqui foi uma delas. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Tchau.